né? É a união dos clubes, mas não teve união. Formou dois blocos. Por quê? Marcelo, então eu vou voltar um pouco atrás. Acho que tomara que a gente tenha tempo, mas vou tentar ser mais, vou tentar ser mais Fique à vontade. conciso. Voltar lá em 2019. 2019. O que aconteceu? Ah, basicamente, os clubes já vinham discutindo, obviamente, a pertinência de liga há muito tempo. A liga, na verdade, eu falo muito isso. A liga é um caminho óbvio. Não precisa ser muito inteligente para entender que você precisa de uma liga, tá? Só que os clubes, eles sempre experimentaram uma situação muito difícil dentro do Brasil. Os clubes, eles têm uma rivalidade muito grande e uma disputa muito acirrada dentro de campo e uma disputa política muito forte fora de campo. E isso não criava ambiente propício para a criação de uma liga. Mas aí os clubes sempre se falavam. Vem a pandemia, no começo de 20. No começo de 20, daí, dentro da pandemia, a gente tinha... os clubes pararam de jogar e mas foram obrigados a olhar para o business. Num primeiro momento, para os problemas do business. Fala, puta, como é que eu vou fazer? Vou parar de... Eu não tenho mais receita, eu tenho um monte de jogador precisando ganhar, precisando parar... Como é que eu vou tratar do futebol durante uma pandemia? E os clubes começaram, e a gente tinha um órgão que era a CNC, que era a Comissão Nacional de Clubes, era um órgão da CBF, que eu era o assistente técnico dessa reunião dos presidentes de clube. Nesse momento, os clubes passaram a fazer reuniões da CNC semanais, ou até mais frequentes, 2, 3 vezes por semana, para tratar de problemas urgentes do futebol brasileiro. E eu diria para vocês que foi, assim, se vocês recuperaram um pouquinho a memória, tá pensando nisso ontem, na verdade, o Brasil foi extremamente bem sucedido nessas medidas de urgência durante a pandemia. Sim. O Brasil podia ter sofrido muito mais, mas eu acho que os dirigentes, até de forma bastante diligente, eles conseguiram se apropriar do problema e resolver o problema rapidamente. Só que passo 2 a resolver os problemas, eles começaram a olhar para o business e falaram, opa, a gente consegue conversar, a gente consegue olhar de uma forma geral e mais carinhosa para o business. Vamos tentar fazer alguns negócios que a gente nunca fez? E naquele momento, a gente faz a venda de direitos internacionais de televisão e a gente faz a venda de betting internacional. Opa, conseguimos fazer. Bid, organizado e organizado por todos os clubes, pelos executivos de clube. Daí, opa, vamos retomar aquele assunto de liga? Vão falar com a CBF, eles têm uma desavença, uma pequena desavença com a CBF, porque eles queriam mudar o colégio eleitoral da CBF, né? Para quem não sabe, é 3-2-1, é 3 para votos para federações, 2 para clube de Série A, 1 para o clube da Série B. Nessa desavença com a CBF, eles falam, CBF, eles comunicam, fazem uma notificação, nós vamos fazer uma liga. Ato contínuo, meu telefone toca, Guilherme Belintani, ex-presidente do Bahia, fala, Sica, você consegue nos ajudar a dar uma organizada nisso? A gente já estava com esse projeto de liga, já estava se falando, vamos organizar isso direito. E a gente começa a organizar entre os 40 clubes. Então, acho que para quem não sabe, eu repito muito isso, o projeto de liga começou com os 40 conjuntamente. Os 40, 20 da Série A, 20 da Série A e 20 da Série B, tá. Todos juntos. A gente evoluiu muito, a gente fez 6 grupos de estudos, fizemos um trabalho de benchmark, etc. Fizemos algumas reuniões com os presidentes de clube e na principal reunião, que era a reunião de entrega do trabalho, a gente entrega o trabalho é aplaudido, é comemorado, é celebrado, só que 2 dirigentes se desentendem de uma forma bastante séria, tá? Talvez dentro do que eu já vi no esporte, uma das formas mais agressivas que eu tenha presenciado. E a reunião é interrompida de uma forma complexa. Puta, não tem como seguir. Vamos tentar se falar daqui uns 30 dias, 60 dias. Mas fato é que a gente nunca mais se alinhou daquela forma. Só que pouco tempo depois, os clubes de São Paulo, que são clubes muito alinhados, junto com o Flamengo, falaram, gente, o projeto de liga a gente não pode abandonar. Sica, vamos adiante, vamos fazer a liga. E se precisar, a gente monta e, assim como aconteceu na Premier League, a gente espera que todo mundo vá aderindo pelo trabalho feito.
E assim fizemos. Assinamos a Libra, fizemos a Libra, constituímos a Libra, só que no momento de constituição, alguns presidentes, e obviamente eu não tiro a razão deles, e enfim, não gostaram da forma como foi conduzido o assunto, porque eles gostariam de ter participado do assunto. E abriram uma dissidência, hoje conhecida como Forte União. Antes, Forte Futebol, mas naquele momento, nada. Eram clubes dissidentes que não assinariam a Libra. E percorreram um caminho em que a gente começou a negociar com 2 blocos. Daí, um parênteses importante nessa história. A lei do mandante, para quem não sabe, né, que entregou o direito de transmissão dos jogos pro mandante, não mais pro mandante, pro visitante, empoderou os clubes. E que também foi aprovada nessa época, né? Então, Foi aprovada a nessa lei do época. mandante foi aprovada em maio de 2020, né? Então ela tá meio... Cronologicamente, ela atravessa toda essa discussão que E é o muito Sica engraçado pintou que aqui agora. essa discussão atravessa... O Pedrão foi perfeito, porque tem nesse meio da discussão tem lei do mandante, lei da SAF, depois betting, enfim, a gente tem uma revolução no futebol brasileiro em 3, 4 anos, é impressionante, e associado a um momento de pandemia que os clubes de fato passaram a pensar o business. Só que a lei do mandante empodera os clubes de uma forma geral, pequenos e grandes. E os clubes se sentem, quem tá fora da liga, se sente forte pra criar o Forte Futebol. Ó. E começa a negociar. E, sinceramente, eu falo muito isso. Até um determinado momento, eu achei perfeito o movimento. Porque precisava negociar e precisava equilibrar. E eu achei que teve um momento, até um determinado ponto, a função da dissidência foi perfeita. Onde que eu entendo que desandou? Com a presença de elementos exógenos, de eventualmente assessores, enfim, que começaram a verificar que existia eventualmente dinheiro naquela situação e que podiam se beneficiar de determinados posicionamentos. E uma briga entre clubes e de ideologia de clubes virou uma briga de investimento no futebol. Até aí, ok, também tudo bem. Só que daí, Marcelo, a gente chega no ponto, daí eu dei toda essa volta para chegar no momento que a gente tá. Só que daí acontece, para mim, um dos fatores mais preocupantes. Um lado vende 20% para ver investidores e o outro lado não vende. No momento que isso acontece, e por que o outro lado não vendeu? Nominalmente o lado da Libra. A Libra entendeu que o bloco não tem valor para venda. Porque só vale a pena vender se você tiver perspectiva de crescimento. Senão você está vendendo aquilo que você já tem pelos próximos anos. Quando se falava em vender, a ideia era que se vendesse uma liga global, que ia crescer 3, 4 vezes, então você vende 20%, você vende 20% de 400%. Mas no momento que a gente vendeu a determinados clubes, só que quem estava fora da Libra tinha uma necessidade mais imediata de dinheiro. Precisava se capitalizar de forma mais forte. E eles decidiram pela venda, mais uma vez, por motivos que a gente obviamente respeita, até porque quem sabe do próprio caixa, do próprio dia a dia, do próprio desafio do dia a dia, é quem tá vivendo ele na pele. E eles fizeram essa venda. Então, Marcelo, acho que o grande desafio hoje, para mim, de união, é tentar transpassar esse fator venda, porque quem tá fora dificilmente vai querer entrar numa liga em que parte tá vendido e parte não tá vendido. Porque eles querem... Agora, quem tá sem vender, dificilmente vai querer realizar essa venda. Então, acho que... Obviamente, eu sou sempre um otimista, eu acho que dá para equalizar isso. Talvez se aqui vender um pouquinho, aqui recuperar um pouquinho do que vendeu, para dar uma equilibrada, a gente tem um caminho. Mas é interessante dizer que todas as discussões que havia desculpem, na base, que era de distribuição de dinheiro, governança, etc., garantias mínimas, foram superadas. E agora só ficou um fator que nem existia antes. Então vamos ver se a gente consegue superar esse momento. Mas eu acho que nesse momento a gente precisa
vê a Liga Forte União vendendo seus direitos, vendendo bem seus direitos, respirando, ficando em igualdade de condições com a Libra, para depois voltarem para a mesa e se falarem. Eu acho que cenas dos próximos capítulos. E acho que tem um gancho importante, Marcelão, de tudo que a gente conversou aqui nos outros episódios também, né? Com o Grafietti, com o próprio Ávila, que é um dos assessores ali do lado da Liga Forte União também, né? De todo mundo ter essa cabeça que é importante discutir produto, né? Assim, a gente acabou por uma série de razões que o Sica muito bem descreveu aqui, não tendo a discussão de produto, mas ela é fundamental, né? O Vicentini estava aqui com a gente semana passada falando sobre como a NBA é um produto bem estruturado por 30 sócios que participam da liga, desde a governança, da gestão, das estratégias, da entrega, da execução, enfim. E a gente aqui não teve nessa discussão no nível de profundidade que poderia ter tido, de novo, por uma série de razões, né? A pandemia, a pressão de caixa, a necessidade de negociar os direitos para o próximo ciclo aí de 2025 em diante. Mas a nossa expectativa agora também, falando como um otimista aqui, da mesma forma que o Sica, é que a gente tenha tempo agora para fazer a discussão de produto, né? Discussão de calendário, discussão de profissionalização de arbitragem, de padronização de gramado, de empacotamento de produtos de mídia, de estratégia de captação de patrocínio anunciantes, de direitos internacionais, enfim, uma série de coisas que a gente acabou não discutindo porque ficamos presos na discussão de receita de direito de transmissão, que é, sim, a discussão central de uma liga, mas deveria ter todas as outras discussões que a gente não teve, né? Sim. Não, é que eu fiquei com uma dúvida. Vamos lá. Como é que dá para ter essa discussão sobre produto se esse bode na sala, que talvez resolveu o problema de quem vendeu, né, os direitos de transmissão, mas meio que colocou-se um bode na sala, porque como é que vai falar de produto se tem esse desalinhamento ali, né? Esse descasamento. Será que não teria que resolver esse bode antes de falar sobre isso? Então, eu tenho... É que eu queria, na verdade, a pergunta seria entender onde está o otimismo para esse entendimento, porque... Eu tenho uma teoria interessante. Espero que alguns mais me acompanhem, que eu não fique sozinho nessa. Mas que aquilo que uma liga trata, ela não depende completamente de venda de direitos, tá? Você reunir os clubes para fazer um campeonato, qualificar um campeonato, tomar conta do seu produto para vender ele melhor, não depende necessariamente de bloco A e bloco B, tá? Então, o que eu quero dizer? No limite, a gente pode pensar que não haveria nenhum problema de Forte União permanecer fazendo a venda dos direitos daqueles grupos, daqueles clubes que pertencem à Forte União, Libra fazendo venda dos produtos, principalmente dos direitos de transmissão de quem está na Libra. E enquanto isso, houvesse uma reunião desses clubes para fazer o produto em si, porque independe uma coisa da outra. Até porque, ao fazer essa reunião de clubes e a criação de uma liga embaixo, independentemente dos direitos de transmissão, você destrava a venda e o valor de uma série de outros direitos. Uhum. Então, naming do campeonato, os subprodutos do campeonato, as próprias placas que hoje estão com os clubes, mas há uma discussão eterna sobre a propriedade final desse direito. Enfim, você destravaria uma série de direitos que, sinceramente, se a gente mantivesse os direitos de televisão lá em cima, desconectados dessa estrutura, não seria ideal, mas não seria impossível. E por um período de tempo, né? E por um período de Não tempo, que é um perpetuamente. ciclo. Imaginemos que a gente venda o primeiro ciclo de forma independente entre os dois blocos, no próximo ciclo a gente pode se encontrar. Então, o ideal era que os clubes enxergassem que a união deles independe do que está acontecendo em termos de discussão de direitos. Mas é por isso, acho que a gente precisa pluralizar essa opinião. Eu não posso ficar vendido nessa história. Não sendo, abraçando a teoria, mas sendo mais objetivo aqui, a gente até falou isso essa semana para um investidor aqui no mercado financeiro, que a liga não são os direitos de transmissão e os direitos de transmissão não são a liga. A liga é o produto, a liga está acima dos direitos de transmissão, né? Você pensar na lógica de qualquer empresa, os direitos de transmissão são uma das receitas que a liga tem, né? Isso que o Sica descreveu aqui. Então, as coisas poderiam
conviver, Uhum. independente da venda separada nesse momento. Mas aí, pensando numa empresa, qual é a representatividade de direito de transmissão dentro dessa empresa? Assim, Hoje, dá na pra ela- média, a gente tá falando de 40%, né, da receita dos clubes. Uhum, Então, é representativo, claro, uhum, mas você tem outros 60% para serem trabalhados. Você tem receitas novas, né, como o Sica falou, para serem criadas. uhum. Você tem o produto, né? O gringo lá fora hoje, quando olha pro Campeonato Brasileiro, ele olha pro futebol brasileiro. Ele não sabe, não é a Premier League, não é a Série A, não é a La Liga, não é o produto. Ele tá olhando pro futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro gera muito jogador, porque a gente tem a seleção brasileira, a gente é uma bandeira importante no futebol. Mas ninguém fora do Brasil consome Campeonato Brasileiro. Toda essa história de que, né, muito se fala no noticiário, vamos vender direito internacional. Direito internacional brasileiro hoje ainda é residual perto do que ele pode valer. Por quê? Porque a gente não tem a discussão do produto. Quando o cara lá da grade, da Warner, da NBC, da Sky na Europa, ele olha para o Campeonato Brasileiro, ele não tá olhando para um produto, ele tá olhando para um negócio que vai encher linguiça na grade dele lá. Até na conversa com o Grafietti, não sei se foi aqui no episódio ou lá quando a gente fez o lançamento do relatório na Galápagos, que ele fala que ele é uma luta para convencer o filho dele a acompanhar o futebol brasileiro, que nem acompanha o futebol Foi brasileiro. lá na né? Galápagos. Não, hoje eu sou cobrado pelo meu filho por não acompanhar tanto o europeu. Você não sabe quem são? Como você não sabe? Eu falei, cara, deixa eu cuidar do que eu tenho que cuidar. Deixa eu fazer A um gente já tem trabalho dor em de casa cabeça aqui. suficiente aqui, né? A gente já tá praticamente acabou junho, né, de 2024. E a gente já tem o nosso próximo ciclo agora em 2025. Estamos falando aí de um semestre para começar o próximo ciclo, né? Qual que é a perspectiva que tem? Dá pra gente unificar esses dois blocos em um semestre e Não. formar? O que você imagina? Que, ó, Não vai ter bateu em unificação. janeiro de 2025. Não vai ter unificação. Até o próximo campeonato, até 25, a gente acho que não tem. A gente tem muita coisa para acontecer até lá. A Forte União precisa vender os direitos para chegar num nível de igualdade. Depois você tem que resolver o problema dos 20% para tentar equalizar. Depois a gente tem que chegar num acordo sobre o campeonato, ou seja, para 25 não tem menor jeito. Depois, passado isso, a gente vai ter provavelmente em 26 a eleição da CBF, que também vai ser um fator diretamente relacionado. O presidente da CBF tem que estar alinhado com os interesses da realização de liga. Hoje, Edinaldo aceita a realização de uma liga, o que é muito importante. A gente tem que fazer com que o próximo presidente, seja o próprio Edinaldo, seja um sucessor, também esteja alinhado com esses interesses, para daí sim você pensar em, a partir de 26, 27, fazer um campeonato integralmente organizado pelos clubes. Mas, infelizmente, para 25, acho que não é mais uma realidade. Discorda? Não, tô super alinhado, mas só para terminar num tom de otimismo aqui, para o Marcelo não Minha ficar respirada, preocupado. né? Eu derrotei a mesa, né? A gente sempre Desculpa, fala pessoal. aqui, né, do que a gente tá melhor hoje do que estava ontem, e de fato tá, mas é importante a gente continuar caminhando para chegar na conclusão de tudo isso. Então, acho que tudo que a gente tá vendo hoje no mercado é importante. Liga Forte União resolver sua situação de direito de transmissão, porque já tá aí, né, o campeonato é ano que vem. E o Vicentini, de novo, né, comentou aqui que a NBA tá sempre um ano antecipada no ciclo, a gente tá sempre um ano atrasado no ciclo, então a Forte União tem que resolver essa questão, super importante para que todo mundo possa voltar para a mesa e discutir governança, discutir produto, né, tudo que a gente tem falado aqui. Então, vamos caminhar nessa direção. Né? Eu tô num projeto de liga há 5 anos, Pedrão. E eu não vou sair dele. Ou me tiram dele, ou eu vou até eu vou até fazer. Assim, é objetivo de vida. Então, ou dá certo, ou me tiram. E todos nós, acho que todo mundo que trabalha com futebol, investe no futebol, né? Ponto importante, né? A gente é acionista minoritário do Curitiba, que está do lado da Forte União. Então a gente precisa resolver essa questão de direito de transmissão para que o bloco esteja bem resolvido, para que a gente olhe para frente para trabalhar produtos, sentar na mesa de novo, discutir. Então, no ponto mais otimista da história, é que a gente ganhou tempo, né? Para essa discussão poder ser feita de forma mais produtiva. Perdemos tempo lá atrás, né? A discussão começou lá em 2019, não foi concluída até 23, agora ganhamos tempo de novo para poder voltar para a mesa e falar sobre isso. Mas só para fechar o lance dos dois blocos, eu imaginava que a gente não ia sair daqui com uma resposta para a solução dos problemas, né? Mas pensando que é quase como um joguinho de tabuleiro, né? A gente está no mais perto possível da solução ou a gente voltou algumas casinhas
nesses últimos semanas, meses, dias? Não, vamos lá. Nos últimos meses, a gente voltou várias casas. Um bloco vender, outro bloco não vender, é um grande problema. Uhum. Mas, durante os 5 anos dessa briga, que eu acabei de narrar, a gente caminhou muitas casas, tá? Porque a própria conscientização do que é uma liga e para que ela serve... Cara, quando começou esse assunto, quando começou lá atrás, quando a gente conversava sobre isso, pô, ninguém sabia para que servia, não sabia por que a gente tava falando disso, não entendia, enfim, era uma... Enfim, hoje já existe uma conscientização, hoje já é uma decisão óbvia, hoje todo mundo consegue enxergar valor. Agora, a gente chegou você falou, né, um tabuleiro, aí a gente tá mexendo nas pecinhas. A gente chegou num movimento difícil, que é justamente pular esse probleminha que foi gerado. Mas assim, é mais fácil resolver esse problema que ocorreu agora do que você ter essa evolução, principalmente de curva de conhecimento, curva de aprendizado, que a gente tava anos-luz atrás. Se a gente fizer o zoom out aí, né, olhando onde a gente estava quando a gente começou o Outfield lá em 2016, o salto foi quântico já de onde a gente tá. É claro que ainda tem um caminho grande para percorrer, mas quando você sai da base zero, né, toda essa evolução que o Sica descreveu bem aqui, de a gente começar a falar de liga lá em 2019, ter a lei do mandante, aprovação da lei da SAF, todas as mudanças que aconteceram de lá para cá, o interesse da Faria Lima pelo tema, investidores institucionais entrando, o mercado global olhando para isso, pô, finalmente a gente tá tendo as discussões que a gente deveria ter tido sempre, né? E elas estão acontecendo agora. Então, a evolução dos últimos 5 anos, ela é brutal.